Boa tarde, alunos. Hoje a gente vai falar sobre a leitura do texto dissertativo. Bom, espero que todos vocês tenham lido o vídeo, aliás, visto, o vídeo falando sobre a tipologia dissertativa. Meus amores, até agora a gente estudou sobre a tipologia narrativa. O que é tipologia narrativa? São todos os tipos de textos que contam, ou seja, narram uma história onde existe um tempo, um espaço, personagens, conflitos, essas circunstâncias que monta um texto da tipologia narrativa. Exemplos, Contos, crônicas, fábulas. Todos esses textos que contam, narram histórias, que têm seus personagens, seus lugares, um tempo, são a tipologia narrativa. Mas agora a gente parou um pouco mais de ver a tipologia narrativa nos seus gêneros, o conto de romance, conto de aventura, conto de terror que a gente viu. E agora a gente vai a partir de compreender mais a tipologia dissertativa. E o que é essa tipologia dissertativa, tia? Tipologia dissertativa, ela já não narra uma história, ela passa informações. Ela é um texto conteudista, ou seja, com conteúdo de informações, da qual vai passar para o leitor conteúdo, conhecimento, informações sobre determinado assunto. E ela já não tem mais aquela personagem. Lógico, pode ser que dentro desse texto ele conte algo, um acontecimento, mas em si não é uma narração, e sim uma informação sobre algo que aconteceu, como, por exemplo, textos de reportagens, textos jornalísticos, reportagens, documentários, textos que trazem informações sobre determinados assuntos. Agora a gente vai dar início à leitura do texto didático científico, É um gênero literário da tipologia dissertativa que ele vai falar sobre o primeiro amor é vivido em fantasias. Vai falar sobre informações sobre relacionamentos na adolescência, a forma como é vista. Então, ele está passando informações, Então, assim, diante desse texto, a gente agora vai dar uma nova olhada sobre os nossos gêneros literários. Esse texto, normalmente, os textos são tirados de jornais, nesse caso de uma revista moderna, de São Paulo, 1993. Bom, o autor dela é Flávio Gicovati, tá certo? Fala sobre alguns temas novos sobre os adolescentes, Drogas, vícios, entre outros. Bom, agora a gente vai por dentro do texto do que a gente leu. O que a gente vai falar agora sobre a sua interpretação? Então, vamos lá. Primeira questão. Com que intenção esse texto foi escrito? Esse texto foi escrito com a intenção de informar, esclarecer as pessoas sobre assuntos referentes aos relacionamentos humanos. Ele trata especificamente do momento em que o adolescente vive a experiência do primeiro amor. Olhem aqui, a intenção é de informar. Quando um texto vem com a intenção de contar uma história, é tipologia narrativa. Quando um texto vem com a ideia de informar, a tipologia é dissertativa. É possível afirmar que se trata de um texto que expõe ideias? Por quê? Sim, os esclarecimentos e as explicações são feitos por meio de exposição de ideias, ou seja, ele está o tempo todo transmitindo o seu pensamento através das informações que ele adquiriu, através das experiências, Terceira questão. Reproduzimos a seguir a capa da folha do rosto do livro do qual esse texto foi retirado. Folha de rosto é a primeira página que aparece assim que abrimos a capa. Observem, gente, essa aqui é a capa, ó. Namoro, relacionamento de amor e sexo. Namoro, relação de amor e sexo, Então, vamos lá. Transcreva o título do livro, o nome do autor. Namoro, olhem só, o título do livro. Namoro, relação de amor e sexo. E o título é esse. E o autor, Flávio Gicovati, Qual era a área profissional do autor? Psiquiatra e psicoterapia.
O título do livro apresenta relação com o conteúdo do texto? Justifique. Sim, né, meus amores? O texto aborda o comportamento do adolescente no momento em que vive a experiência do primeiro amor e traz a afirmação que, na maioria dos casos, o sexo não é principal, ou seja, está em segundo plano. Quarta questão. É possível afirmar que este texto apresenta um conjunto de conhecimentos construído com o tempo? Explique. Gente, essa resposta é pessoal, mas eu quero muito que vocês façam essa pergunta a vocês e respondam. É possível afirmar que o texto que a gente leu é um conjunto de conhecimentos construído com o tempo? O que vocês acham que levou a ele pensar dessa forma, da forma onde ele escreveu? A gente entende que esse texto é um texto informativo que expõe ideias trazidas pelo autor. Essas ideias são informações que ele adquiriu. O que vocês acham? Olha, a gente tem que levar em conta a profissão do autor, que o autor deste livro, além de ser um escritor, ele é um psiquiatra e um psicoterapia, ou seja, ele trabalha com a mente das pessoas, ele deve fazer terapia, psicologia com alguns adolescentes, adultos. Então, tem uma construção aí muito provável que seja através do longo do tempo, da questão do estudo dele em relação ao pensamento das pessoas, já que a área dele estuda dessa forma, né? Bom, é bem pessoal, mas espero que vocês tenham compreendido a ponto de responder essa questão. Quinta questão. Transcreva o primeiro parágrafo do texto. Com lápis azul, grife a ideia principal deste parágrafo. Para identificá-la, faça a segunda pergunta. A respeito de que este parágrafo está falando? Olhem só. Espera-se que vocês grifem qual texto, qual parte. Como regra geral, nosso primeiro grande amor é uma espécie de sonho. Essa aqui é a parte onde vocês devem estar grifando, tá certo? Lembre-se de grifar de lápis depois, porque outras pessoas irão utilizar esse livro, tá bom? Então, depois que você estiver corrigido, se você quiser apagar, pode apagar. Com lápis verde, grife o trecho em que o autor explica por que contar sobre os sentimentos não interessa a quem está apaixonado. Vocês vão grifar essa parte, ó. Não temos coragem de contar, pois morremos de medos da rejeição. Não queremos também, contudo, a aceitação, pois isso nos levaria ao relacionamento real para o qual não estamos preparados. C. O parágrafo dá mais detalhes sobre a ideia principal. Escreva em sua resposta recorrendo às ideias expostas nessa parte do texto. Sim, ele não apenas menciona que esse amor não é revelado, mas explica por que as pessoas não revelam. Ele também dá exemplo de situações que envolvem esse tipo de comportamento. Gente, lembrando que às vezes as palavras não estão tal e qual as suas, mas o importante é estar dentro do mesmo sentido, tá certo? Bom, aqui a gente tem um box, ou seja, um quadrinho onde tem explicações sobre as estruturas de um texto dissertativo. A gente não entendeu que os textos narrativos existe a questão das estruturas? Introdução, desenvolvimento, conclusão, onde cada um traz os personagens, tempo, espaço, conflito, resolução? Pois então, no texto do dissertativo existe a ideia principal e as ideias secundárias. Vamos ler aqui sobre a ideia principal? É o tema principal sobre o qual o texto está falando. Quando se pergunta sobre o que o texto se trata, busca encontrar a ideia principal, também chamada ideia central. Como assim, tia? Dentro do texto existem várias informações e a partir de um tema também é falado várias outras questões. Quando eu trabalho com um tema, eu posso falar sobre esse tema e trazer outras questões com eles vinculadas. Exemplo, se eu falar sobre o meio ambiente, eu falo sobre a importância, eu falo sobre a quantidade de matas que ainda estão bem seguras, que estão ainda assim sendo cuidadas. Agora, dentro desse texto, eu posso também começar a falar sobre a questão do desmatamento, que ainda existe e que é uma preocupação para o restante da natureza.
Ah, tia, então dentro desse texto você falou um pouquinho também sobre o desmatamento. Falei, mas a ideia principal do que eu estava trazendo era o meio ambiente. Então, existe dentro do texto as ideias principais, que é aquilo que é mais falado, daquilo que é mais colocado ali apertadozinho a tecla, e tem as ideias secundárias, que são assuntos vinculados àquele meu tema central, que eu falo um pouquinho, mas não é o que realmente eu estava ali falando, né? Então, ligadas à ideia principal estão as ideias secundárias. Cada parágrafo ou cada parte do texto pode conter um tópico, com outras informações relacionadas sobre ele. Nem sempre a ideia principal parece clara, né? Às vezes é preciso encontrá-la, tendo um texto prestando bastante atenção. As palavras fazem a ligação entre as ideias e até mesmo o título do texto pode oferecer pistas para a compreensão da ideia principal e das secundárias. Esse texto ajudou a pensar melhor sobre os sentimentos do adolescente? De que maneira? Gente, aqui é bem pessoal. Vocês acham que quando vocês leram esse texto, vocês leram para entender algumas questões da qual vocês passaram ou que alguém vivenciou? Bom, isso é pessoal, tá? Você concorda com o autor quando ele afirma que o primeiro grande amor é vivido em fantasia, como uma espécie de sonho? Também é pessoal, tá certo? Oitavo, de acordo com Gicovati, quando o amor é vivido em fantasia, o discurso de quem ama pela primeira vez é, segundo o autor Gicovati, esse discurso dá segurança a quem ama. E como se pela insistência e pelo esforço das expressões, as pessoas sentissem que nunca vão perder o ser amado e o próprio sentimento do amor. Gente, a expressão, vou amar você para sempre. Vou dizer toda hora que amo você. Que justificativa esse autor representa para tal discurso, gente? O que vocês acham? É o que a gente acabou de falar, né? Segundo Gicovati, esse discurso dá segurança a quem ama, né, gente? Então, vamos lá. Nona questão. Leia um trecho do livro Namoro, Relação, Amor e Sexo de Flávio Gicovati. Toda vivência de amor em fantasia do amor não correspondido pode ser entendido como um treino através da fantasia romântica, então se preparando para refazer a ligação forte com outra pessoa sem perder totalmente a individualidade. De acordo com esse trecho, por que é importante viver a fase da fantasia romântica? Porque ela é um momento de preparação para as relações que serão vividas depois sem que perca a individualidade. Você acha importante passar por essa experiência? Também é pessoal, tá? Você já viveu ou conhece alguém que tinha vivido um dor de amor? Conte como foi. Olha, é bem interessante de responder essas questões. A gente se entende melhor com o texto, então é pessoal, mas responda de acordo com a sua situação, né? Qual é o tema comum dos textos que você leu até agora neste capítulo? Ele traz relacionamentos interpessoais, né, gente? Bom, foi bem interessante, né, a gente fazer a interpretação desse texto, os primeiros textos dissertativos que a gente está lendo. Espero que tenha dado tudo certo durante a correção. Qualquer dúvida, falem comigo no privado, tá? E sexta-feira a gente vai ter uma aula online, não faltem, por favor. Vou passar depois o horário, que vai ser por volta em torno de umas 2h30, tá certo? Obrigado pela atenção, tenha uma boa correção.